destruindo fortaleza. Primeiramente, a base do que eu estou fazendo, estudando já há um tempo, está nos 3 campos de batalha espiritual, está sobre esse livro aqui, né? É um livro muito recomendado, porque o corpo humano ele se trata de 3 áreas, e as 3 áreas de campo de batalha espirituais, que é a mente, né? A igreja e as regiões celestiais, cada uma tem a sua forma de ser trabalhada, estudada, para que o ser humano possa vencer as barreiras, limitações e fortalezas. Então hoje o foco será a gente aprender o que é fortaleza, como que ela cria, o que ela gera e como combater elas para que a gente venha desfrutar de algo novo, algo de Deus, algo que realmente faz sentido na vida. Porque existe uma perguntinha ao qual todos nós fazemos todos os dias na mente, que é: por que das coisas? Né? Por que uns têm e outros não? Por que uns são e outros não? Por que uns podem e outros não? Todos nós perguntamos isso. Vira e mexe, a gente para pensar e vê que por que eu não tenho, porque eu não sou, porque eu não posso. Ou porque fulano não tem, porque o fulano não pode e porque o fulano não é. E muitas das vezes essa pergunta não tem resposta. Porque você vai conseguir responder elas através daquilo que já está na sua mente. O que está na sua mente? A construção da fortaleza, algo que você construiu. Para ser mais rápido para o entendimento, nossa mente é construída, né, sobre bases fundamentadas no que os nossos pais, o que a cultura do país, da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, da sua família, te apresentou desde quando você nasceu. Então nós temos essa formação na mente, uma fortaleza. E aí você responde qualquer pergunta que vem para você com base nesse HD, nesse armazenamento que nós temos, seres humanos. É um grande armazenamento, é um grande HD de muitos milhões de terabytes. Não dá nem para contar. É infinito. E nós usamos muito pouco da nossa mente, muito pouco da nossa capacidade, ao qual foi nos dado por Deus. Então, hoje, a gente vai tentar o quê? A compreender como que funciona isso, como que Deus, amém? Como que Deus fez isso, como que Ele construiu o ser humano, quais os atributos que Deus deu para nós, seres humanos, e o que nós estamos fazendo com ele? E por que das coisas? E por que eu ter o ser e o poder é tão difícil? Por que ter uma vida abundante, ter um carro bom, ter uma casa, por que ter a melhor comida? Por que ser o melhor naquilo que eu quero ser é tão difícil? Por que eu não posso conquistar ou avançar ou ir aonde eu realmente queria? Então, são 3 perguntas que a raça humana inteira se pergunta. Se a gente for estudar Bill Gates, se a gente for estudar Einstein, se a gente for estudar as maiores mentes, Flávio Augusto aqui do Brasil, Augusto Cury, o Thiago Brunet, quem mais? O Pablo Marçal, quem mais que é top? São os caras que avançou, irmão. Eles avançou, eles passou do QI. Eles passou, não tem como. Eles tiveram algo a mais. Qual? Ele buscou um poder de ter para ser. Buscou estudando, capacitando e fazendo o que a maioria não faz. Me pergunte o quê? O quê? Diferente. Sabe por quê? Tudo que se faz igual, qual é o resultado? É igual. Então, sabiamente, ou por instinto, ou por decisão,
algumas pessoas decidem fazer diferente. Por quê? Se eu fazer o que o Kaique faz, eu já estou olhando para ele, eu já sei onde eu vou chegar. Se eu olhar para o meu pai e fazer o que o meu pai faz, eu já sei onde eu vou chegar. Então fazer diferente é você olhar para alguém ou por uma vida e analisar. Se eu fizer o que ele está fazendo, eu vou chegar ali, onde ele está. E aí as limitações começam a aparecer. Por quê? Porque ninguém quer ser lá um morador de rua, quando você olha para ele. Ninguém quer ser o Zé Ninguém da esquina. Ninguém quer ser aquele que foi desclassificado, aquele que perdeu, aquele que foi derrotado. Todo mundo olha para aquele que conquistou, aquele que tem, aquele que é e aquele que pode. E quando a gente olha para essas pessoas, a nossa mente manda uma resposta do porquê das coisas. Ah, mas é com ele, né? Aconteceu porque ele fez isso, fez aquilo outro. Ah, ele conseguiu porque o pai conseguiu fazer aquilo para ele. Ah, ele conseguiu porque é a condição. Ah, claro, ele está nos Estados Unidos. Ele é um país que está 5 anos avançado em tecnologia a mais do que o país que eu estou. Então, óbvio que lá ele conseguiu porque é isso. Ah, porque, entenderam? A nossa mente vai sempre limitar a gente e dar desculpas. Por quê? Porque a Fortaleza já começa a defender uma tese que foi construída. Vamos entender um pouquinho mais. Essa frase é da minha autoria, eu vou patentear. Gerando gerar. Alguém já ouviu essa frase? Pois é. Quando eu estava ali trabalhando esse material, me veio essa frase, eu mesmo procurei no Google, não existe. Gerando gerar não existe. Falei, então é uma patente minha, eu vou colocar o nome gerando gerar. É minha, uma frase minha. Eu falei, poxa, gerando gerar. Por quê? Mudança. O que impede a decisão e o que impede a mudança? Já que fazer diferente para chegar num resultado, para fazer diferente para ter uma vida melhor, para fazer diferente para ser reconhecido, ou então conquistar, ou buscar, ou ter ou ser o poder. Mudança, decisão será necessário. É necessário a mudança e a decisão para fazer diferente. Conseguir é outra coisa. Posso para ter, para depois eu ser. Essa é a cadeia. Eu posso para ter, para depois eu ser. Amém? Então assim, você poder, todos podem. Exceto quem está preso. Se a pessoa está presa, ela não pode nada, ela tem que fazer o que está ali. Agora, todo ser humano livre pode fazer o que quer. Pode. E às vezes, por que você não faz isso? Meu pai não deixa. Por que você não faz aquilo? Minha mãe não deixa. Você entendeu? Não. Existe uma prisão psicológica na mente chamada fortaleza, porque o pai e a mãe não deixam. Mas na verdade somos todos livres. Só pedir para o pai e para a mãe entender aquilo que você quer ser. Boa tarde, boa noite, tudo bem, mano? Tá melhor? Melhorzinha? Que bom, o cara tá melhor mesmo. Graças a Deus, viva. Aí, a mudança e a decisão, o que impede de a gente mudar e o que impede de a gente decidir? Vamos entender um pouquinho mais. Toda mudança gera desconforto. Falem comigo para vocês participarem. Toda mudança Gera conforto. Desconforto. Toda mudança gera Desconforto. Agora, leia isso aqui comigo. Por isso, X% do Brasil está na zona crítica. Se vocês não sabem, o IBGE está no Google, vocês podem puxar o índice de pobreza do Brasil, o índice de salário brasileiro, o índice do pico de qualquer índice de valores no Brasil existe, o IBGE. E lá aponta 80% para mais de pessoas, famílias que ganham abaixo de R$ 1.800. Cada 10 pessoas, né, no Brasil, 8 para 9 ganham abaixo de R$ 2.000. Então é zona crítica, porque com R$ 2.000 hoje no Brasil não dá. Você sobrevive, você não vive, você sobrevive.
E aí você vê o índice de pessoas hoje invadindo morros, morando na rua, famílias inteiras. Por quê? Porque zona crítica. O gás é R$ 100, o leite é 5 conto, a carne é 40 conto. Tudo é caro. Ok? E aí eu não vou entrar na parte política, que é questão de governamental, é lá, ponto. Mas a mudança que gera desconforto, que toda mudança vai gerar desconforto, impede do Brasil, o eu e você, nós, avançarmos, conseguir algo diferente. Existe essa mente criada, essa fortaleza criada de informações que o mundo dá, que tá certo, tá normal, faço parte do índice. 1% ganha acima de R$ 15 mil, R$ 20 mil. Sendo que só na empresa lá onde eu trabalho, na Demicon, de todos os funcionários de 100 lojas no Brasil, 60% ganha acima de 50 mil. Então alguma coisa, né? Alguma mudança teve. Alguma decisão aconteceu. Algo diferente está acontecendo. Assim como outros nichos de negócio, que pessoas ganham muito. Agora, qual é a diferença? Uma pessoa ganhar e todas ter possibilidades de ganhar. Então aí entra no mundo que você quer entrar. Aí você analisa o potencial que você tem do poder e o ter para ser uma pessoa bem-sucedida, conquistando, avançando e levando para você, para a família, um bom e uma boa vida, etc, etc, etc. Mas vamos entrar agora que toda mudança gera crescimento. Poucas pessoas sabem disso. Toda, não tem exceção, tudo que você muda vai gerar um crescimento. Dando certo ou errado. Concorda? Sim. Sim, porque a partir do momento que eu mudei, precisou de eu estudar, precisou de eu ir, vir, pagar, ceder, mudar, eu preciso... Então, todo o processo de mudança você melhorou. Você cresceu, algo que você não sabia, agora você sabe. Então, se deu errado, pelo menos você aprendeu. Então, se a gente começar a pensar nisso, a gente tem menos medo de arriscar, de tentar coisa nova, a mudança e a decisão. Maravilha? Agora vamos para o que impede, então, já que, né, gerar, como que eu vou gerar a mudança, como que eu gero a decisão? Já que eu não sei o que impede a decisão, não sei o que impede a mudança, sabendo que minha mente está dizendo que a mudança gera um desconforto e a mudança, toda ela, agora a novidade, traz crescimento. Então, essa informação aqui, ó, essa frase, toda mudança gera crescimento, já está entrando na sua mente. A partir de hoje, você vai ver que quando você escutar sobre a palavra mudança, a sua mente vai falar assim, poxa, que crescimento que eu vou ter? E você vai acreditar mais fácil. Toda vez que eu não acertei, eu cresci. Eu cresci. Eu não perdi. Exatamente. É a historinha das pedras. O que estão fazendo com as pedras que te atacaram? Uns sofrem e fazem entulho, né? Outros escadas e sobem mais, crescem mais. Então, você que decide. Então, a mente, nós temos que ter isso aqui, ó. Toda mudança gera. E o intuito de hoje é a gente aprender isso, Caio. A ideia hoje é eu falar muita coisa que Deus me deu através de estudo sobre isso, de gerando. Nós temos que ser geradores de gerar. Gerar mudança, gerar decisões, gerar comportamentos, gerar desbloqueio, desarmar as armas que as fortalezas criam. Mas para isso, agora a gente vai começar a entender um pouquinho sobre como que essas fortalezas são criadas, que gera esse maldito impedimento. Então, primeira coisa, primeiro campo que a gente precisa estudar, o que gera o impedimento, é onde? É a mente. Por quê? Precisamos aprender a lidar com o conflito na mente. Amém? Biblicamente eu vou mostrar agora para vocês como que Deus fez a mente, como que ela se comporta. Que a única base humana, Kaique, é a Bíblia.
Amém? São 2021 anos e 9 meses e um dia que a humanidade se baseia na Bíblia. Tudo que você imaginar está ali. A Bíblia não é um livro de possibilidades, é de acontecimentos. Aconteceu aqui. A única coisa que não aconteceu ainda está em Apocalipse, que é o arrebatamento. Todos os demais já aconteceu. O que eu te digo? Que lembra quando lá atrás eu já disse? A gente olha para aquilo que foi, que é. Então você vai olhar para... Quando o ser humano ele olha para a Bíblia, ele não cria dúvida. Ele pode ter a indecisão da mudança, mas ele não tem para onde correr. Ele vai atrás de um advogado, de um juiz, dessas mentes brilhantes que existem no mundo. Ela vai para o Google, você pode precisar tudo. Sabe qual é a base de tudo? Vai estar lá na Bíblia. Só de uma forma de expressão diferente para entendimento. Mas está lá. Ou seja, nós precisamos entender o que Deus fez para que tudo isso acontecesse. E é simples, nessa noite vocês vão entender que são os 5 sentidos humanos. A mente, ela é um campo que ela só se mexe, ela só se move, ela só se cria, ela só se pensa, ela só faz alguma coisa quando eu sinto o cheiro, quando eu toco, quando eu escuto, quando eu vejo e quando eu sinto o gosto, quando eu paladar. É os 5 sentidos. Então a primeira coisa que vai destravar, lá na frente vocês vão entender melhor, destravar sua mente, destravar as limitações, destravar o que está impedindo a mudança e a decisão, estão nos 5 sentidos do corpo humano que Deus fez. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você entender que a sua mente ela está dependente do que você vê, do que você ouve, do que você fala, do que você cheira e do que você toca. Se você cuidar dos seus 5 sentidos, a sua mente vai construir fortalezas vitoriosas. Construção de fortalezas vitoriosas. O que é fortalezas vitoriosas? Pensamentos positivos, fé, crenças. Você vai avançar. Você não vai ver limites. E aí você vai evoluir. Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é 5 sentidos. Cuide deles. Para a sua mente começar a construir essas fortalezas positivas. Para destruir as negativas que foram criadas por toda a circunstância que a gente vai saber daqui a pouco. Primeiro campo é esse. Segundo ponto é nós sabemos sobre a tricotomia humana. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho da base de Deus, a base bíblica. Como esses 5 sentidos funcionam biblicamente. Quem criou o ser humano? Vou colocar entre parênteses aqui algo só para vocês darem risada agora. A ciência e os ateus e muitos outros dizem que nós viemos da origem do macaco. Quem já ouviu isso? E aí tem aquela fotinha, o macaco aqui, né, subindo, e o homem está aqui, certo ou não? Pergunta número 1. Se nós viemos do macaco, por que ainda tem macaco? Não. É que eles estão se transformando, a metamorfose ainda, calma. 2000 anos? Você não viu o César? O César? César, macaco. Não, presta atenção, não há lógica. Se o ser humano veio do macaco, por que tem macaco ainda, irmão? Verdade. Fala, Kaique. Alguns parecem macaco ainda, mas tem macaco ainda. E por que, se é mesmo do macaco, como é que tem macaco ainda? Não tem explicação, gente. Então, quando a mente não acha resposta e ela não quer acreditar da base, da origem, que é a Bíblia, ela inventa. E esse inventar que é hoje o tema. Fortaleza. Nós temos que quebrar essa fortaleza da invenção.
seja de conceito, seja de preconceitos, seja do orgulho, do fracasso, da mentira, do medo, da frustração, de um monte de atributo que a falta da verdade fez com que criasse. Entendeu o jogo agora? Então isso é muito forte. Então a tricotomia, você já ouviu falar? Você é uma tricotomia. Nós somos uma tricotomia. Nós somos espírito, alma e corpo. O mundo diz a corpo, alma e espírito, mas biblicamente é espírito, alma e corpo. O espírito já estava com Deus. Gênesis 1, 26. A alma é o sopro da vida. Alma e vida é a mesma coisa, é o nome vida e alma. E o corpo Deus fez do pó da terra, simples assim. É a única base humana existente. Então vamos lá. Quando nós queremos saber da origem de uma coisa ou temos dúvida, o que fazemos? Vamos atrás, não é isso? Vamos atrás. Aí a gente para onde? Hoje nós para no Google. Onde nasceu o Nike? Aí você vai lá, você vai saber onde nasceu o Nike. Onde nasceu a Red Bull, pô. O cara tava lá tomando energético, você das contas resolveu colocar o boi lá e virou Red Bull. Hoje é uma empresa. Onde nasceu o... tudo o Google vai te dar. Beleza? E a base do Google? A Bíblia, irmão. Porque lá vai mostrar, foi 1000 e segundo a Bíblia. Está lá a Bíblia, a palavra, foi onde Deus fez todas as coisas. Quando Deus instruiu Moisés, um dos maiores escritores, a escrever o primeiro livro, que foi de Jó, depois o Pentateuco, Deus começou a mostrar para a raça humana como que tudo funciona. Por quê? Deus, sabendo do passado, presente e futuro, ele saberia que nós teríamos dúvidas. E por isso que ele deu para nós o que é o tal do livre-arbítrio. Você que escolhe no que você quer acreditar. Aí o Cláudio Duarte faz um meme não, ele pregando, trouxe um negócio para muito importante hoje na internet. Ele falou que o camarada morreu e foi pro inferno. Chegou lá e viu o diabo. Ele falou, puxa, sabia que você existia não? Não acreditava que você existia não. O diabo respondeu, não tem problema não. Aqui não precisa de fé para entrar. Isso é exigência da concorrência. Senta na cadeira pegando fogo que eu já vou te atender. Tem gente que vai conhecer o diabo e vai reconhecer que Deus é Deus só lá. Sem chance nenhuma para voltar. Assim foi o jovem lá e Lázaro, está na Bíblia. Então, o espírito, alma e corpo é o segundo ponto que a gente precisa entender para entender os 5 sentidos que Deus nos deu. Então, por isso que eu falei tudo isso. Para nós entendermos que a base, a origem, poxa, foi Deus que fez o corpo do barro, soprou a alma, a vida e o espírito. Então, nós somos a tricotomia. Você quer ver, biblicamente? Espírito, alma e corpo. Certo ou não? A Bíblia diz lá em Romanos 7, 22, o tema está aqui, depois você pode copiar. Porque, segundo o homem interior, está lá na Bíblia, tenho prazer na lei do Senhor. Então, na Bíblia está dizendo que o homem interior, que é o Espírito, tem prazer na lei do Senhor, tem prazer nas coisas de Deus. E está todo mundo com esse espírito humano que Deus deu para se comunicar com a criação. Esse é o primeiro ponto. Um pouquinho aqui da alma agora. A diferença. Não temais os que matam o corpo. Não tenha medo de quem está matando o corpo, assassino e tal. Droga, bebida, enfim, que matam o corpo. E não pode matar a alma. Temei, é Bíblia, antes aquele que pode fazer morrer no inferno, tanto a alma, Mateus 10, 28, é Bíblia, Jesus disse isso. Agora vem comigo no Glória. Quem que vai para o inferno aqui? Alma. Mas nós não somos tricotomia? Onde está o espírito? Presta atenção, quem que vai para o inferno?
Isso aí é para quem não acredita no céu e no inferno. O que é de Deus volta para Deus e ponto. É o espírito de vida. Mas a minha vida está baseada onde? Na alma. Se eu não tenho essa ligação com Deus, para onde eu vou? Para o inferno. E por que a alma e o corpo vai para o inferno? Simplesmente porque Deus não nos fez com data de vencimento. Nós somos imortais. Ninguém morre, Kaique. Ninguém morre. O corpinho velho morre. A alma escolhe o caminho durante a vida, se vai descer ou se vai subir. O seio de Abraão e o Sheol. Ponto, é Bíblia. E o Espírito? Esse aqui dá lugar para o batismo, que é o Espírito Santo. E se não deu? Já vai para o inferno direto. Porque ele não escolheu enquanto vida. Parece complexo e duro, mas é a pura verdade. É o que não se pregam mais hoje, infelizmente. Mas essa é a grande verdade. Vamos ver um pouquinho da carne agora, para você entender a outra parte. Mas, aqui é apóstolo Paulo dizendo já em Romanos, mas vejo nos meus membros, o membro é o quê? Carne, né? Corpo. Outra lei. Lá ele disse, o mesmo Paulo em Romanos 22, agora 23, porque segundo o homem interior, espírito, tem prazer na lei de Deus. Agora ele está falando da carne. Mas vejo na carne outra lei. Que batalha, luta contra a lei do meu entendimento. E me prende, estou aprisionado, debaixo da lei do quê? Do pecado. Que está nos meus, que é o corpo. Então o nosso corpo deseja todos os dias o que os 5 sentidos traz para ele. E essa luta interior é contra quem? O entendimento, que é o espírito, que é a ligação com Deus. E ele não deixa ele aceitar que Jesus veio para salvar, que Jesus morreu na cruz, que Jesus está... Entendeu não? Então essa batalha que é importante nós sabermos como seres humanos. E agora por fim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e dos olhos, soberba da vida, que é os sentidos, não é do Pai, mas do mundo. Então aqui a gente aprende a cuidar separadamente do corpo, que é um espírito, Kaique. Onde meu corpo se sacia? Qual é o prazer dele? Paulo relata que ele vai lutar contra o que está aqui dentro. Entendeu? Então a alma, o que vai vencer? O espírito ou a carne? Essa luta é constante na vida de todo mundo. É por isso que precisamos de quem? Do Espírito Santo. Para nos fortalecer, porque é 2 contra 1. Quem vai para o inferno? A alma e o corpo. E quem vai para o céu? É 2 contra 1. Então o Espírito é necessário estar forte. Jesus, quando chega no Getsemane, ele diz, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Está pronto para vencer a mente dele e aceitar a obediência que era a morte, para a ressurreição, a morte mundana, a morte do mundo que não é. Então Jesus veio dar o exemplo para nós. Agora é um momento de reflexão. Um momento de reflexão para a gente chegar na parte final agora. Olha bem para essa imagem. Olha bem para essa imagem. Olha bem para essa imagem. Agora eu vou pedir para vocês, seriamente, se colocar no lugar desse cara aqui. Tenta imaginar agora, tá com a imagem na cabeça? Agora, fechem os olhos e imagine você nesse lugar agora. Só escuta a minha voz. Começa a pensar, fecha ou não abra. Fica imaginando você agora vendo o que ele está vendo. Fica imaginando isso que eu vou falar com vocês. Fica imaginando, imagina essa planície, esse verde. Fica imaginando agora. Mantenha os olhos fechados. Escuta o som dessa água. Escute o som desses pássaros. Escuta esse som. Fica imaginando agora o vento bater agora na sua face. Destrava as mãos. Relaxa.
Sente agora a natureza. Os 5 sentidos que Deus nos deu foi para a gente sentir o sabor, sentir o cheiro, sentir o som entrar pelos nossos ouvidos, sentir aquele gosto, o prazer. Deus nos fez dessa maneira. Deus nos fez para desfrutar das melhores coisas desta terra. Nesse momento, nesse instante, imagine agora você voando, batendo aquela brisa, aquele vento gostoso, vendo os pássaros, vendo aquele rio, o mar, as árvores. Olha quanta coisa boa que Deus fez para que nós, seres humanos, viesse a sentir. Porque quando Ele estava fazendo você, Deus pensou em cada detalhe. Deus pensou, para que o ouvido? Eu preciso fazer o som para ele ouvir. Para que os olhos? Eu preciso fazer as melhores coisas mais belas para ele ver. Porque esse cheiro, porque esse nariz, eu quero que ele sinta os melhores aromas que eu posso produzir. Para que a boca? Para que o paladar? Eu vou fazer as melhores frutas, as melhores carnes, as melhores comidas, para que ele venha saciar. Porque quando eu fiz você pensando em mim. Quando Deus fez você, Ele fez para que nós venhamos desfrutar o que Ele desfruta. E o que está nos impedindo de sermos essa pessoa? Por que nós estamos vivendo tão ranzinzas, tão duros? Por que a gente tem comportamentos hostis? Por que a gente não ama? Por que a gente não perdoa? Por que a gente não abraça? Por que a gente não diz eu te amo para a nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos irmãos? Por que a gente não faz as coisas que Deus fez com que nós venhamos desfrutar? Então Deus essa noite está trazendo para nós uma reflexão. Não tire teu pensamento dessa viagem que você está voando aí, ó. Sinta o vento, continua sentindo o vento. Deus está agora mexendo aí na sua mente, Ele está destravando. Olha só, Ele disse que o 5 sentido é a formação de pensamento. Começa a formar um pensamento aí. O pensamento de que Ele é Pai. Um pensamento que Ele cuida. Um pensamento que Ele te ama. Um pensamento que Ele tem o melhor para você. Um pensamento que Ele fez tudo para dar certo. Mas nós, seres humanos, fez com que tudo desse errado. Então nessa noite começa a quebrar essas barreiras. Começa a destruir esses pensamentos de que nós somos limitados, que a gente não pode. Começa a sentir a presença. Começa a sentir. Escuta esse som. Os passarinhos, a liberdade. Aleluia. Amém? Aleluia. Pode abrir os olhos. O que vocês sentiram? Deu para viajar? Deu para viajar? Eu viajei. Viajou, a liberdade de Deus fez tudo. Todos os sentidos para a gente viver o melhor. Por que a gente não vive? O que impede a mudança, a decisão de viver o melhor? O que está travando a gente de viver o melhor? Vamos entender agora a terceira parte. A humildade. Lembra da primeira? É os 5 sentidos, não esqueçam. Lembra da segunda? Corpo e alma e espírito. Nós temos que saber quem está dominando a nossa vida. E a terceira, a humildade. A palavra de Deus em Tiago, né? Aqui a humildade, ela é a sujeição da alma a Deus. Se sujeitar a Deus. Tiago diz na Bíblia que assim, ó, sujeitar-se a Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vós. O lance de você ser humilde é você se prostrar para adorar a Deus. É você buscar as coisas de Deus. Essa é a maior humildade. Me perguntaram, vou ter que abrir parênteses, agora não ia
falar isso, mas é muito forte. Pra vocês entenderem algo sobre isso. A minha alma e meu corpo questiona a minha fé. Todo dia. Todos nós é assim. E eu vejo as situações, eu vejo a realidade. E aí minha alma e meu corpo questiona. E aí eu vejo algumas pessoas falar, alguns comentários, eu vejo a internet, aí eu vejo todo um processo. Eu tenho 25 anos de igreja, tipo, eu fico, a mente, sabe, eu escutei bastante, hoje eu prego, hoje eu ensino, eu fiz um monte de coisa. E aí eu fico me perguntando às vezes, como que eu consigo? Sendo que a realidade é outra. Vocês querem saber? E eu me fiz essa pergunta, porque você mudou, você decidiu, você construiu. Aí agora não está do jeito que você quer. Acontecem enfermidades. Não acontecem as realizações. Vem um sentimento de frustração. Vem uma culpa. O que eu fiz de errado? Um monte de sintomas. E aí vem o Espírito na mansidão da noite ou na mansidão da manhã, quando eu leio a palavra, começo a ler, aí o sentimento de quebrantamento, de humildade começa a vir. Aí o Espírito Santo fala assim, o diabo todos os dias fica contando no relógio, todo amanhecer, para ver o que você vai fazer. E quando ele vê você mais um dia, todo dia, abrindo a Bíblia e dando glória a Deus por tudo, independente do que você quer, ele bate em retirada. Porque você sujeitou sua vida e o dia para Deus. Você resistiu mais esses sintomas que é do diabo. E o diabo fugiu de vós. E o seu dia passa a ser livre para pensar e construir. E eu falei, Senhor, mas eu preciso de uma resposta para mim. Aí ele me respondeu assim, você percebeu que quando você fala Jesus, o seu interior te leva para a mente e leva para aquela cruz e você lembra do sofrimento? Falei, sim. Pois é esse sofrimento que você valoriza e é o que não te faz desistir. Por quê, gente? É difícil, mas aquele que deu a vida para nós estarmos vivos, ele não mediu esforço. Aí a questão de fé mas eu quero falar uma coisa para vocês. Quando vocês estiverem com dúvida a respeito de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito de quem nós somos, põe a paixão de Cristo. Começa a sentir o que ele sentiu. E aí começa a ler Isaías 53, começa a ler a Bíblia, procura entender o porquê Jesus morreu. E daquela maneira, e vai estar lá escrito assim, foi por você. Porque o amor de Deus foi tão grande que ele preferiu ver o filho para morrer. Está na Bíblia escrito assim, e agradou o Senhor Deus vê-lo morrer na cruz. Então esse amor que Jesus teve por mim, me faz todo dia a continuar, a ler, a pregar e lutar nas coisas celestiais, pelas coisas boas, fazer isso. E aí o resultado não está na minha mão, está no poder dele. É ele quem faz o efeito. É por isso que é difícil hoje eu trazer o que a Bíblia está dizendo e colocar dentro de uma igreja. Por quê? Vai confundir uma construção do que eles construíram. Uma tese, um conceito, uma forma, uma filosofia, uma ideologia. E aí eu tive que me retirar de uma igreja, me retirar de outra, por quê? Só eu estou vendo o que a Bíblia está falando. Aí você encontra outro doido. Não, você está certo. Você encontra outro doido. Aí de 1000 você encontra 2, 3 que falam, mano, é isso. Não adianta você enfeitar o pavão, não adianta você fazer isso, aquilo, aceitar as condições criadas por pastores ou igrejas, sendo que você está vendo o certo na Bíblia. Então não é motivo de orgulho, nem soberba, é humildade. Porque quando a gente se sujeita a Deus, não tem outro caminho. Deus ele vai estar sempre alimentando você a crescer. Seja franco com Deus. É isso que eu faço todo dia. Seja franco com Deus. Ele não ficará horrorizado nem chocado com os seus pecados.
Seja franco. Deus, eu não consigo. Deus, eu não entendo. Deus, eu não quero mais. Deus, não está dando. Deus, eu quero morrer. Deus, me tira. Deus, eu vou fugir. Deus, seja franco. Ele não vai ficar horrorizado. Pelo contrário, quando a gente confessa, nossos pecados são perdoados. É necessário confessar sem medo. Sem medo, sem medo. Deus lidar com o pecado desde o paraíso. Quando ele fez Adão, ele fez perfeito. E aí daqui a pouco o que aconteceu com Adão? E Eva pecou. Então ele lidar com o pecado desde Adão e Eva. Você acha que ele vai olhar para o teu erro agora e vai falar, nossa, eu não acredito que o Caio fez isso. Eu não acredito que o Léo fez isso. Eu não acredito que o Fabiano fez isso. Não acredito. Acho que Deus ele lidar com o pecado desde o paraíso. Ele lidar com o pecado. Ele sabe tanto lidar que ele enviou o filho e falou assim, ó, cobre todos os pecados lá. Meus olhos não contemplam mais. Então Deus ele é especialista em perdoar pecado. Só que é necessário entendermos que a nossa salvação não se baseia no que fazemos, mas em quem Jesus vem a ser para nós. Essa foi a resposta que o Espírito Santo me deu. Toda vez que eu olho para Jesus, me dá força para continuar, porque ele não parou. Então, não é no que eu faço, é em quem Jesus é para mim. Isso vai fazer você salvo. Isso vai fazer você ser salvo. Romanos 5:1 diz assim, ó, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho, é só Jesus. Agora, peça perdão. Peça perdão para Deus todo dia. Como Jó pedia perdão dos pecados dos filhos que nem tinha cometido, como Davi pedia perdão daquilo que talvez o coração dele não entendesse que era pecado. Então, assim, nós temos que pedir perdão. Então, se Davi, segundo o coração de Deus, falava dessa forma, nós, então, devemos fazer muito mais. Efésios 4, 22, 23 e 24 está dizendo que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas vontades, concupiscência do engano. Nós estamos no mesmo tema. A fortaleza criada de um pensamento, do mundo, da cultura, dos pais, etc, 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 nos impede de mudar e tomar decisões. Então Paulo está dizendo, se despojeis, tira esses pensamentos, tira os pensamentos que você não pode, que não dá, que não tem jeito, que é difícil, que você tem que viver aqui, que você tem que ser assim, tira. Construa algo novo. Ó, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a Bíblia traz para nós todos os sentidos do que as fortalezas são criadas e como elas são destruídas. Estão entendendo? Vocês vão entender. 2 Coríntios 10, 4, bem grande para vocês entenderem o tema da noite. Porque as armas da nossa luta, milícia, não são carnais, que a gente estudou até agora, vocês escutaram até agora, mas sim poderosas em Deus para a destruição do quê? Se Deus estava preocupado, você acha que a gente não deve se preocupar? Se 2000 anos atrás, Kaique, Deus escreveu para a gente ter armas para lutar contra as fortalezas da mente, você concorda que é um tema importante na vida? Então tá aí, as fortalezas estão aí nas mentes das pessoas, combatendo a novidade, o novo ser, a nova mudança, a transformação de decisão, para que Deus venha operar a grandeza, que a maior grandeza do ser humano é a convicção da salvação. A maior alegria do ser humano é ver os frutos do Espírito na alma, na vida da pessoa. Esse é o maior, é o que eu luto constantemente todos os dias. Vamos na prática para finalizar. Lemos lá, nós somos uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E através dos 5 sentidos, toda a fortaleza é criada, é gerada de pensamentos. Então, quando eu sinto o cheiro, quando eu sinto o gosto, quando eu escuto, quando eu toco, ou quando eu falo, cria um pensamento. A mente é um campo que, quando vem os 5 sentidos, ela gera um pensamento
e toda fortaleza é criada por pensamento. Né? Assim, as pessoas não falam assim, pô, muda seu pensamento, né? É isso. Porque é óbvio. É óbvio. Vocês estão escutando coisas aqui hoje. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão construindo uma fortaleza boa, uma fortaleza de sentimento, de entendimento sobre os 5 sentidos, sobre o corpo, etc e tal. Legal. Agora nós precisamos entender que gerando defesa, a fortaleza ela gera defesa. As velhas, natureza. As velhas. Ela gera defesa, ela não vai querer aceitar o que eu estou falando. Não quer aceitar o que 2000 anos a Bíblia está falando. E é por isso que as pessoas, você vai fazer assim, um teste bobo, assim, acho que ninguém vai entender aqui. Se eu chamar 100 pessoas para o culto, vem uma. Se eu fizer um churrasco, vem 110. Pegou? Porque a mente está vulnerável às concupiscências da carne. E é muita aceitação, é fácil. Mas quando eu trago algo novo para você decidir, tomar a mudança, a defesa não deixa. Ixi, vou ter que parar de beber, parar de fumar, parar de amizade, parar com isso, parar com aquilo, parar com aquilo. A mente começa a trazer um monte de coisa e aí você não vai. E aí nós precisamos persistir, nós que já estamos desse lado, para poder entrar na mente da pessoa através da palavra, porque o Espírito vai operar o quê? A quebra da fortaleza, o destravamento da fortaleza. As fortalezas geram defesas como desculpas. Não vai dar hoje. Cara, são 7 dias da semana. Eu te mandei o zap segunda. Se você não planejou para as quarta noite, 1 hora você separar para escutar, para estar junto com o seu irmão, com alguém, falando coisa de Deus, então indo para a igreja, um convite para a igreja, por exemplo. Então, as fortalezas, você começa a perceber que a fortaleza é maior do que você imagina. E aí você supera quando você conseguiu vir. Você tentou outras vezes, não veio, agora você conseguiu, um exemplo. Você vai, uma hora você vence. Pode ser para qualquer sentido, mas você venceu a sua desculpa. Foi para mim. Não vai dar. Tanto faz. Agora, quando você rompe, aí é glória. Medo, orgulho, conceito, tradição, regra, fracasso, tudo sem base. Que nem eu falei. Você vai marcar para quarta noite, sendo que eu falei que quarta noite a gente já tá junto. Mas não, tem jeito. Se for importante para você o que eu tô querendo te passar, se você entendeu a importância, você muda, pô. Você não é o presidente dos Estados Unidos, você não é dono da Globo, você não é... O que é tão sério, a não ser uma doença, a não ser uma coisa extrema, que vai te impedir de receber, de aceitar um convite? E aí você descobre a fortaleza que está em você. Sem base para ocupar a verdade. Essência de Deus no ser humano. Como romper essas defesas agora? A gente entendendo tudo isso agora. Vamos lá. A pessoa recebe um convite e o convite, gente, é a maior arma poderosa em Deus, que ele falou lá atrás na Bíblia que nós lemos. Nossas armas são poderosas aonde? Em Deus para quê? Para destruir as fortalezas, certo ou não? Sabe que arma é essa? O convite. Vamos ler a Bíblia comigo? Vamos para a igreja? Vamos orar? Vamos louvar? Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer um jejum? Vamos fazer alguma coisa? O convite é a arma. Se atirou, pá! Pronto, aí Deus vai trabalhar onde? Por quê? O que a tricotomia faz com os 5 sentidos? Recebe, certo ou não? Então você convidou, você usou os 5 sentidos. O cara te viu, então você leu ou você ouviu. Porque os discípulos foram, quando Jesus chamou, eles foram. Porque eles já estavam recebendo coisas do Messias. Já. Então por isso que ele, vem ver. Vem ver. Aí eles foram. E eles não estavam com defesa. Eles sem defesa. Sem defesa. Então, essa é a grande jogada da noite, ó. O convite para as coisas boas é a arma. As coisas de Deus, para a mudança. Porque, meu irmão, se a gente pegar 10 famílias e multiplicar por 100, por 1000, por 1 milhão, até toda a terra, e 10 em 10, você bater em 10 portas e não fazer nenhum convite, perguntar somente: vocês gostariam de ter paz dentro da tua casa? Qual é a resposta de 100%? Sim. Sim? Legal.
Vocês gostariam de ter harmonia, comunhão entre a família, todo mundo se amar, se respeitar? Sim ou não? Sim. Vocês gostariam de ter condição, prosperidade, ser abençoado, desfrutar de tudo da terra? Seria unânime? Quem dá tudo isso? Só Jesus, irmão. Então presta atenção. Você não vai estar levando outra coisa no seu melhor. Então o convite quando chega, todos querem. E aí você vê os níveis de fortaleza que estão em cada um. Aí vocês vão entender o rompimento agora. Como que a gente vai romper isso? Porque o convite é a arma. Todos querem. E por que vem 110 para o churrasco e 10 para o culto? Por causa dessas fortalezas, dessas defesas. Nós temos que romper essas defesas. E eu falo isso no mundo espiritual, mas a gente vai entender que eu estou falando de tudo. Como romper as defesas? João 8,32, só isso. Só isso. E Conhecereis a verdade. a fortaleza não é uma prisão? O que vai romper? Só a verdade liberta. O povo judeu estava lá, viveu com Moisés, viveu com Davi, viveu com todos os profetas, viveu com todo mundo, defendiam Deus, tinha um véu, a presença de Deus, que era a Arca da Aliança, estava no Santíssimo Lugar, os caras tinham roupas sacerdotais, temerosos a Deus, defendiam a Deus. Aí veio um carpinteiro, comedor, de arroz e feijão, normal, falando assim para eles assim: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Aí os caras quiseram matar Jesus ali. Quem é a verdade? Quem é a verdade? O que é a verdade? O que é a verdade? Nossa, aí eles conseguiram pegar Jesus, aí Jesus falou assim, ó, se pois o Filho te libertar verdadeiramente, sereis livres. Então vocês pensam que vocês são livres, mas vocês ainda não conheceram. Por quê? Eu cheguei agora, como que vocês conhecem? Como que vocês conhecem? Então Jesus nem chegou na sua vida, como que você fala que você conhece a verdade? Só Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus, a pessoa não conheceu a verdade ainda. E é por isso que das 10 casas que quer os 3 sim, é 9 que fala não. Isso. Porque não tem ainda a paz, a comunhão e a prosperidade, que é o que todo mundo quer. Então, esse destravamento nosso é para a gente compartilhar. Mano, você precisa pegar uma palestra sobre fortaleza para você entender o que está impedindo você de ser o que Deus está falando que você tem que ser, cara. A Bíblia diz que nós somos prósperos, abençoados e temos paz e comunhão. E Ele é o defensor, é Ele que luta por nós, é Ele que nos defende. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diremos do Senhor, Ele é nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele não nos livra, Ele vai nos livrar de todo o mal, de toda a peste perniciosa, de toda a seta que voa a mortandade. 1000 vai cair de um lado, 11.000 do outro. Eu não serei atingido. É esse cara aí. É esse cara aí que nós estamos falando. Você quer? Quero. Como que eu... Vem conhecer para ser liberto. Sem conhecimento, você nunca vai ser liberto. Esquece. Quais áreas essas defesas agem? Tá aí que nós estamos falando agora. Família, financeira e espiritual. A paz dentro da casa, espiritual. Comunhão, família, prosperidade, financeira. Essas 3 áreas que todas as famílias são destruídas. Ninguém é bom nas 3, irmão. Você pode ir na casa mais rica do mundo, não tem paz. Tem conforto, é diferente de paz. Melhor carro, melhor roupa, melhor comida, melhor casa, melhor praia, melhor piscina. Isso é conforto, não é paz. Paz é comunhão, paz é amor. Paz é um ambiente saudável. Paz é outro nível. Impedindo o quê? Vida abundante e mudança da decisão e obediência. Então, a fortaleza criada pela cultura, pelos nossos pais, pelo nosso país, pelo nosso governo, pela nossa escola,